Olá, pessoal. Apesar das circunstâncias, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sem mais formalidades, como de costume, me apresentar, como eu faço nos vídeos, eu vou direto ao ponto. Ontem foi encerrado o julgamento das ADIs. Hoje marca uma data lamentável para a justiça brasileira, para todos os aposentados. A manobra política excedeu todos os limites da razoabilidade, evidenciando que a nossa democracia ela não passa de uma ilusão, no qual temos um sistema judiciário que se dobra a seus próprios interesses. Estou aqui para expressar minha profunda decepção, sentimento que imagino que a maioria de vocês compartilham. Ontem acabou o julgamento, né, todo mundo abatido, eu não dormi bem à noite, minha esposa também está revoltada, minha esposa também é advogada, só que ela atua no Ministério Público Federal, então ela entende o sistema judiciário, todos estão decepcionados e é compreensível, né, diante de tanta luta, de um direito que tinha sido firmado, que tinha sido quase consolidado, mas o judiciário, a pedido, com toda certeza, a pedido de líderes políticos, utilizou uma manobra e saíram vencedores, lamentavelmente. Pois bem, o que aconteceu ontem? No dia 20, tivemos o julgamento das ADPFs, dia 21, iniciaria o julgamento da revisão da vida toda. Primeiro processo. Acabou o julgamento do dia 20, alteraram a pauta do dia 21, colocaram as ADIs primeiro e julgaram depois, que era para ser julgado depois da revisão da vida toda, que nem foi julgado e acredito que nem vai ser julgado. No julgamento das ADIs que ocorreram lá no plenário virtual, nós tínhamos um cenário favorável. O ministro relator entendeu pela constitucionalidade do artigo, a maioria acompanhou o relator. O ministro Barroso acompanhou o relator e trouxe uma ressalva. O artigo ele é constitucional, mas ele impede a aplicação do artigo 29. Esse era o entendimento dele. Não vou fazer resumos aqui, o que significa o artigo 3º, 29, que vocês já estão cansados de ouvir sobre isso. Inclusive, no vídeo anterior que eu gravei ontem, eu não acreditava que seria possível essa mudança de votos ali no plenário presencial, né? O cenário era um, quando foi julgado no virtual, e o responsável de tudo isso ter acontecido é o ministro Cristiano Zanin. Ele é o responsável. Acredito que esses ministros, eu não vou falar o que eu ia falar agora, para me poupar de complicações. Mas, voltando, o responsável por ter acontecido isso na revisão da vida toda é o Cristiano Zanin. Ele já havia apresentado o voto dele no plenário virtual. Estranhamente, após apresentar o voto, ele pediu destaque. Não sei como isso foi possível. Ele pediu destaque, trouxe o processo para o plenário presencial e aconteceu tudo o que aconteceu. Alguns ministros mudaram os seus votos. O ministro Dias Toffoli, o Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Nunes Marques mudaram o seu voto no sentido de que seja declarada a constitucionalidade do artigo e não dê a possibilidade de escolher outra regra. Eles chamam isso de norma cogente, ou seja, é impositiva a aplicação daquela norma. Se tiver outra possibilidade, é ela que tem que ser aplicada. Então, eles não deram possibilidade de escolha para os aposentados. É ela que tem que ser aplicada, aquela norma. Do artigo 3º, que trata do cálculo de benefício a partir de julho de 94. E ficou, já foi publicada a decisão nas ADs e ficou no sentido, eu vou ler para vocês como que ficou a decisão. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente, ou seja, não tem opção de escolha, pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. Então, eles estão dizendo, o artigo 3º ele deve ser aplicado. Todos os órgãos devem obedecer essa norma, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva do artigo 29, revisão da vida toda, independentemente de lhe ser mais favorável. É isso, foi
acordado ali no texto do acórdão, que vai ser publicado, né. Essa natureza cogente da norma legal é que mesmo que se exista outra regra, não pode ser aplicado, não pode escolher mesmo que seja mais vantajoso. É essa regra que tem que ser aplicada. E foi tudo isso que aconteceu, gente. Se vocês acompanharam, eu sei que muitas pessoas não acompanharam o julgamento lá no STF, mas o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro ali a proferir o seu voto, e ele reafirmou o seu voto. E quando os outros ministros, o Zanin, a título de exemplo, o Zanin, que trouxe a tese dele, né, para aplicar para que a norma tenha natureza cogente, o ministro Alexandre de Moraes começou a divergir dos outros ministros, defendendo o direito dos aposentados. Ele trouxe exemplos de pessoas que foram prejudicadas quando houve a regra de transição. A regra de transição, ela vem para favorecer um segurado quando existe mudança legislativa, e isso não estava acontecendo. Então o ministro trouxe a defesa dele, mas ele foi voto vencido. Inclusive, quando o Zanin e outros ministros estavam apresentando ali o seu voto, seu parecer, o Alexandre interrompia e questionava, e o ministro André Mendonça também questionou. Inclusive o ministro Barroso, no meu entendimento, ele estava ali, ó, forçando, porque o julgamento das ADI tratava da constitucionalidade ou não do artigo. E o Barroso ali, ó, forçando. Mas e aí em relação à utilização da regra mais favorável? Aí o ministro André Mendonça, quando estava apresentando seu voto, não, eu estou tratando aqui da ADI. Recurso extraordinário da revisão da vida toda é o próximo julgamento. Entendeu? Então o ministro Barroso forçando, forçando ali, mas eles foram voto vencidos. O cenário ficou em 7-4. E essa manobra demoníaca, vou usar essa palavra, demoníaca da política que utilizou ali no STF. Não adianta a gente ficar passando sabão na boca com medo de falar as coisas, mas é claro isso. Sempre existiu, sempre vai existir, não só no Brasil, em qualquer país, interferência. Os ministros atenderam seus próprios interesses. Eu não vou arriscar aqui para não ser prejudicado, mas muita coisa acontece fora. Muita coisa acontece quando eles não estão sendo vistos. Isso nós temos certeza. A gente não precisa passar um pano em cima de tudo isso. E o que pode acontecer a partir de agora? Por enquanto é difícil dizer, se vocês deixa eu mostrar aqui para vocês, se vocês observarem aqui, ontem, dia 21, estava o julgamento da revisão da vida toda, não está mais. Se a gente colocar aqui um próximo mês, também ainda não tem pauta de julgamento. Então é difícil dizer o que vai acontecer, mas podemos imaginar. A tese da revisão da vida toda, então, ela foi prejudicada, o processo ele vai ser extinto, consequentemente, todos os processos que tramitam no judiciário. Então, você que é meu cliente e é cliente de outros advogados, a partir de agora, eu tenho centenas de processos protocolados da revisão da vida toda. A partir de agora, nós começaremos a receber publicações da extinção do processo. Então, essas ações não continuarão tramitando. E a dúvida não quer calar. Doutor, eu entrei com a ação e o juiz julgou procedente o pedido de tutela liminar. Ele concedeu antecipação do meu benefício. Eu tenho clientes que estão recebendo benefício antecipado e o processo está tramitando, inclusive está suspenso. E agora, como que fica? Infelizmente, vai ser extinto, a correção do benefício vai ser cancelada e o pior pode acontecer. Tudo que o segurado recebeu é provável que ele tenha que devolver. Inclusive, quando o juiz ele concede uma tutela, no próprio parecer, no despacho dele, ele informa: em caso de revogação da tutela que o segurado recebeu, terá que devolver. Mas a gente, como advogado, a gente briga ainda, tentando lutar ali para o segurado ele não precisar devolver essas parcelas que ele recebeu, porque tem natureza de caráter alimentar. Mas ainda assim, vai ser uma briga. Talvez não consiga e tenha que devolver.
Então ainda é tudo um mistério. Muitos clientes vão fazer perguntas que ainda eu não sei responder, tem que aguardar ali o trâmite do processo. Percebam a consequência do julgamento de ontem, que foi uma abominação jurídica, porque, inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe: nós já firmamos uma tese, o julgamento já foi julgado no recurso extraordinário. A tese ela tem efeito vinculante. E agora nós estamos julgando uma questão que pode prejudicar. Como que nós vamos fazer? Aí o ministro Zanin, ministro Alexandre, o processo da revisão da vida toda não transitou em julgado. E o Alexandre respondeu, mas o que está sendo discutido lá é embargos de declaração. Omissão, contradição, mas a tese foi firmada. Então, existe um rito, existe um procedimento processual a ser seguido, mas os ministros estão no topo, né. Como diz a fala do Dino, usou uma expressão: "Nós, ministros do STF, estamos no topo, somos o supremo", né, olha a arrogância. Então, eles fazem e bem entendem. Existem regimento interno, existem códigos da Constituição, eles são os guardiões da Constituição, mas eles passam por cima de tudo. Por quê? Porque tem interesses próprios. Não vou avançar, mas a minha vontade era de falar o que eu penso, o que rola por trás, mas eu não posso. Eu imagino que rola, mas todo mundo sabe do que se trata. Infelizmente, é isso, gente. Então a revisão da vida toda foi assassinada, vou usar esse termo, foi assassinada e hoje está sendo enterrada. Me perguntaram: "Não cabe recurso, doutor?" Cabe. Minha esposa que estava pesquisando, cabe embargos de declaração nessa decisão. Porque para mim é um processo nulo, eles já julgaram a revisão da vida toda em outro julgamento. Mas, como eu disse nos vídeos anteriores, analisei esse processo, o voto do Barroso, ele poderia derrubar a revisão da vida toda. E só tinha o voto dele, com a ressalva. E eu falei no vídeo anterior, dificilmente isso vai acontecer, porque nós já temos outros julgamentos que saíram do plenário virtual, veio para o plenário físico e mantiveram seus votos. Mas, por incrível que pareça, a maioria mudaram seus votos. Nesse cenário, tivemos 2 ministros que julgaram e votaram, não haviam votado antes. O Zanin tinha votado, né, mas o Flávio Dino não tinha votado, ele votou no lugar da Rosa Weber. Então, formaram a maioria ali e finalizaram, extinguiram a revisão da vida toda. Para finalizar, eu gostaria de deixar um recado aqui para os meus colegas, advogados previdenciaristas. Não desanimem, não desanimem. Eu sei que é impossível não ficar desanimado, abatido, frustrado, decepcionado, mas nós que representamos a categoria do direito previdenciário, representamos o segurado do regime geral da Previdência Social, do INSS, nós fazemos a diferença na vida dos nossos clientes. Vocês sabem disso, então não desanimem, continuem distribuindo dignidade e cidadania. E isso eu me incluo também. Vamos seguir firmes em favor do bem, já que a Suprema Corte do nosso país não se preocupa com os direitos dos mais fracos, dos mais necessitados. Estamos nós aqui. Temos limites para isso, mas estamos nós aqui. Vamos seguir firmes em favor do bem desses nossos clientes.